Fala galerinhos e galerinhas, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser realmente diferente do que os outros, porque esse vídeo vai ser realmente que eu tô decidindo trazer um formato de vídeo que nunca fui acostumado de fazer, mas provavelmente é o que eu quero fazer, que é um formato mais discursivo mesmo. Eu já falei isso umas 300 vezes em vários vídeos, eu tenho essa impressão. Mas enfim, resumindo, as gameplays irão parar por um tempo a eu focar nesse nicho. Não vão acabar, mas irão parar por um tempo. E de novo estou lacrando por cima da frequência. Ou seja, não terá como eu manter frequência. Eu posto quando eu conseguir e juro que eu não estou vagabundando. E sim, você sabe muito bem que eu estou falando com você. Mas enfim, agora vamos começar com um novo vídeo, um novo dia. O poder da manipulação emocional. Eu poderia descrever esse tema em várias formas. De forma técnica, como o canal de filmes do Gaveta, ou de forma filosófica, como diversos canais de filosofia que acompanho. Não tem algum em específico, assisto vários. Mas irei contar através do dia em que eu fiquei muito doente. Muito mesmo. E já já você vai entender a relação disso, calma aí. Tudo começa em pleno domingo após uma missa. A partir dali eu comecei a ficar com o nariz escorrendo. Nada demais até aí, né? Beleza. Depois de almoçar, decidi descansar o meu máximo para não ficar cansado na semana. E fui jogar algum jogo que não precisasse quebrar minha mente enquanto eu assistia algum vídeo no YouTube. Eu estava jogando Sally Face capítulo 2. E é aí em que eu começo a teorizar que eu passei por, digamos que, uma transição de trans. O que diabos isso significa? Vou explicar. E nesse momento já eram umas 2, 3 da tarde. E estava assistindo um vídeo de um canal que eu não me recordo o nome. E não ironicamente eu estou sem internet em casa para pesquisar, então sinto muito. É que eu acompanho muitos canais, eu não me lembro. Eu posso esquecer de algo. E esse vídeo em específico contava sobre uma doença que é bastante comum. Porém é uma tortura inimaginável. Quase uma morte 2, eu acho. Alzheimer. O Alzheimer, pelo que eu vi no vídeo, e em base em poucas pesquisas no Google, desculpa, não tive profissionalismo nesse vídeo, se trata de, como a maioria sabem, esquecer as coisas. É como se o cérebro tivesse papocando, eu acho. Eu não sei, eu esqueci mais ou menos essa explicação. Bem, enquanto editava esse vídeo, eu tomei vergonha na cara e decidi pesquisar de uma forma mais convincente e explicada do que ocorre no Alzheimer. Certas proteínas do sistema nervoso no cérebro começam a ter mau funcionamento, surgindo fragmentos de proteínas tóxicas, e como consequência, ocorre uma perda progressiva neurológica em certas partes do cérebro, como a própria região que se responsabiliza da memória, ou até a parte que é essencial para a linguagem e o raciocínio. Agora se ligam quanto que ganhei no Subway Money. Mas isso vai muito além de esquecer. Você esquece coisas básicas como andar, reconhecer rostos ou cenários. É como se seu cérebro fosse se decompondo e ficasse cada vez mais disfuncional, chegando um momento que até a pessoa pode estar viva, mas o estrago já foi tão grande que ela já praticamente tá morta já. Deixei o clima meio pesado, né? Não se preocupem que eu já terminei de explicar a parte do Alzheimer. Agora, voltando à história. No vídeo também foi apresentado um álbum até que bem conhecido. Não minta, porque eu sei que você conhece. O do The Caretaker, Ever There at the End of Time, em que, pelo que eu vi, tenta representar os estágios do Alzheimer ou demência. E decidi apenas ouvir uma parte do álbum, porque, pra quem conhece, o álbum tem 6 horas de duração e eu não vou ouvir 6 horas de música porque eu não queria. E eu ouvi esse álbum enquanto eu jogava Sad Face, mas aquela mistura daquela música e o jogo fez algo na minha cabeça que não parecia bem. Cada vez mais estava me sentindo fora da realidade e me sentindo preso naquela ação de escutar a música e jogar. A tonalidade do jogo, a melodia, o ritmo, ele me consumiu na hora. E depois apenas decidi parar de escutar e fechei o jogo. E o álbum e fui fazer outra coisa. E foi aí que os sintomas
piores começaram a surgir da minha doença, porque até aí eu acho que eu ainda tava de boa, ainda tava tranquilo, eu ainda tava vivo ainda. Comecei a ter moleza pelo corpo, mas ainda estava aturável, e acho que por aí já era umas 6/7 horas da noite. Aí daí decidi assistir filmes de terror com um amigo meu, porque eu não tinha o que fazer e eu achava que era melhor passar naquela situação um pouquinho doente, fazendo alguma coisa. Enfim, eu e um amigo meu, a gente assistiu filmes de terror. Spooky. Assistimos o Sem Sinal 1 e o 2 a gente ficou para continuar depois. E por que eu tô falando disso? Porque eu acho que isso também influenciou para o evento que vai acontecer já. Depois disso, já era umas 9 da noite e já estava com um pouco de dor de cabeça. Tava com a respiração quente e a sensação de fora de mim novamente. Apenas me lembrando do chiado que tinha no fundo das mãos. Calma, que eu não tô insinuando que eu tenho Alzheimer ou demência, relaxa. Eu não tenho. E minha irmã chegou, daí fomos se preparar para dormir, porque já era mais de umas 10 horas. Aí foi dormir eu, né, minha irmã, minha família. Dormi na minha cama com um novo travesseiro que era muito gordo e molengo, ou seja, sua cabeça afundava no travesseiro, parecia sufocar seu pescoço. Não era confortável. Simplesmente assim, não era confortável. Foi aí que o pico da minha doença começou. Na minha cabeça eu não conseguia pensar em algo condizente ou que ocorreu recentemente, como se não passasse na minha cabeça mais. Passava coisas um pouco tenebrosas ou apenas o chuvisco da minha cabeça. Enquanto eu tinha uma extrema dor de cabeça, o travesseiro estava me sufocando e simplesmente não consegui dormir. Tive apenas 3 horas de sono. Era uma confusão na minha cabeça. Deitei na rede e consegui descansar um pouco, mas dormi não, porque mesmo aliviado de não ir pra escola, eu ainda tava com sintomas. Os sintomas estavam muito graves da noite toda e manhã toda. Foi o pico. Pico em que eu tava morrendo. Depois dessas informações, eu preciso explicar um pouco melhor, porque eu não sei explicar as coisas direito, como vocês conseguiram ver. No momento em que tive o transe, tudo que eu vivia rotinamente, afazeres, conhecidos, tudo sumiu. Não como se eu tivesse esquecido dele, apenas deixou de lado de um jeito muito estranho. Era como se eu não pensasse. Tipo, ele tava lá, mas eu não pensava muito, porque eu acho que eu tava muito doente pra eu pensar nisso. Daí, depois de algum tempo na manhã, as coisas perturbadoras passando na minha cabeça já passaram. Daí eu só tava morrendo mesmo. Nas 9 da manhã, para não morrer de tédio, resolvi assistir apenas um show na Netflix. E eu assisti tanto, mas tanto, que eu tava no episódio 5 da primeira temporada, já assisti. E eu terminei no episódio 12 da terceira temporada. Vulgo última temporada, porque pelo visto não tá completo. Eu fiquei muito triste, eu não terminei, mas eu queria que fosse completo. Por favor, Netflix, se for botar uma série de volta, bota completo, por favor. Eu apenas esqueci da realidade e apenas foquei na série, ao ponto em que simplesmente não pensava em mais nada. Não pensava em nada a não ser no que estava ocorrendo na série. E quando me toquei disso, já era 3 da tarde. E tipo, eu assisti tanto essa série que todas as vozes que eu via, tipo, não vozes da minha cabeça, mas sei lá, vozes, sabe, de dos vizinhos, ou uma voz da TV, algo assim, eu ouvia uma voz semelhante ao Rigby ou do Mordecai. Eu não sei, eu ouvi o Rigby ou o Mordecai em todas as vozes. Foi aí quando eu me toquei, que eu simplesmente passei um dia inteiro fora de si, sem pensar em nada da minha vida. E eu percebi que depois de tudo isso, eu tava muito calmo. Tipo, eu tava muito mais calmo do que eu normalmente tava. Eu não tava ansioso, eu não tava com preocupação das coisas que normalmente eu tinha preocupação. Nada, eu tava normal. E eu foquei apenas naquela situação. Depois eu praticamente meditei. Só que parecia um inferno, porque eu ainda estava doente. Tava morrendo ainda, então teve um momento em que não foi muito bom a meditação. Mas foi praticamente uma meditação, porque eu simplesmente não pensei em nada a não ser apenas o show e focar que eu tava doente. E quando eu foquei, tipo, percebi que eu tava muito calmo e que, tipo, eu mudei meu jeito de pensar com aquela rotina. Foi quando estralou na minha cabeça a ideia de gravar esse vídeo. Mas enfim, agora, indo direto ao ponto, o que isso tem relação com o poder da manipulação emocional? Agora vamos para o último ato,
que é a explicação final. Bem, antes de começar, só avisando que nada do que eu contei na história é de algum problema sério, porque eu não tenho um problema sério. Eu apenas fiquei 2 dias com uma febre e com uma crise alérgica. Eu percebi que eu posso ter exagerado apenas um pouquinho. Bem, o que vocês esperavam? Eu tenho 15 anos. A relação que eu encontrei foi que é bizarro saber o quão numa situação, dependendo do que você está ouvindo e do que você está vendo, pode influenciar no que você pensa na hora, pois se não fosse por conta de eu ter jogado Face, que é um jogo que eu conheço desde os meus 10 anos, é meio preocupante, eu sei, mas já tem poeteiros mais novos do que isso, então tanto faz. E tivesse ouvindo o álbum, além de eu também ter visto o vídeo do canal do Piscine, eu não teria ficado tão calmo quanto eu fiquei e não teria notado o que eu tava fazendo no ponto de vista que eu vi. Acho que isso se encaixa no efeito borboleta também. O bizarro é o quão é importante em onde você está, o que você está ouvindo e o que você pensa. Tudo isso molda como você pensa, como você vê as coisas. Acho que eu entendi porque um amigo meu me chamou de drogado. Foi ano passado. Bem, isso não é o assunto. É estranho como é influenciável os conteúdos que a gente vê com os afazeres do dia a dia e com as nossas decisões. Bem, foi isso que eu refleti nesse momento que eu fiquei doente. E é apenas isso. Se esse vídeo foi meio broxante, foi mal. Eu tô tentando voltar com o formato que fazia mais no começo do canal, que realmente é meio estranho, mas quero levar isso para frente para ver onde vai. De qualquer forma, eu tô trabalhando num vídeo muito maior, parecido com esse, em que talvez vocês gostem. E bem, acabou o vídeo. Podem sair. Até depois. Se inscreve no canal, por favor.